Fala galera da Sanar, vamos para mais uma aula do nosso módulo de nutrição esportiva. Hoje falando sobre suplementação terapêutica. Por que terapêutica? É uma suplementação que ela não vai tratar da performance do atleta, nem do aumento de massa muscular ou de aporte de macronutrientes. Ela é voltada para a manutenção da saúde. Porque um atleta é um indivíduo que está constantemente estressado pela sua demanda elevada de treinamento, pelo seu ambiente hostil de treino, rotina, dieta, viagens de competição. Então, é aquele indivíduo que tem uma demanda diferente, tem um gasto, um desgaste maior. Não só os atletas profissionais também, mas indivíduos praticantes de atividade física, que tem uma certa seriedade com a prática de esportes, ele vai ser um indivíduo que vai ter um desgaste maior. Isso é um fato. Se for comparar com um cliente tradicional, um indivíduo que pratica atividade física por hobby, eventualmente, vai ter um desgaste menor do que aquele indivíduo que treina com mais frequência, com mais intensidade. Então, justamente, eu vou falar aqui sobre a suplementação voltada para a manutenção da saúde destes indivíduos. Como eu já falei, né? Quais são os riscos que o esporte tem? Aumento das respostas inflamatórias. Qualquer indivíduo estressado é um indivíduo inflamado, tem uma resposta inflamatória aumentada. Então isso já é um agravante. É um indivíduo que sofre a constante ação de radicais livres. Como ele está oxidando continuamente diversos compostos e nutrientes, um metabolismo acelerado, ele tem um desgaste alto, ele vai produzir um maior número de espécies reativas de oxigênio, logo ele vai sofrer a ação desses radicais livres. Lesões musculares, então são indivíduos que estão em constante tensão física, mecânica, biomecânica ali, constante, então eles estão mais suscetíveis a lesões musculares, exercícios contínuos, movimentos contínuos. E lesões articulares e ósseas, eles sofrem impacto. Ali, indivíduos que saltam, que pulam, que correm, eles vão estar sofrendo, além da possível lesão muscular, mas também lesão de osso, lesão de cartilagem, lesão articular. Supressão imunológica. Nossa, um indivíduo muito estressado, a primeira coisa que você vai pensar é justamente na resposta imunológica. Um indivíduo que sofre uma pressão constante está ali sempre com o sistema imune oprimido, um sistema imune comprometido. Então é importante a gente ter um cuidado com a saúde, a eficiência do sistema imunológico. E por final, os possíveis desequilíbrios hormonais. Ou pelo treinamento acelerado, pela rotina exacerbada, né, treinos intensos, ou talvez pelo uso de outros recursos ergogênicos, drogas, esteroides anabólicos, que vão causar sérios desbalanços, desequilíbrios hormonais. Primeiro a gente vai falar do ômega 3, do famoso ômega 3, né, o óleo de peixe, normalmente. Ele é um ácido alfa-linoleico e ele é considerado como um EFA, ou EFA são Essential Fatty Acids, ou seja, do inglês, ácidos graxos essenciais. São aqueles ácidos graxos que o nosso corpo não produz. Logo, nós temos que adquirir através da alimentação. Os principais compostos ativos do EFA, no caso do ômega 3, são o EPA e o DHA. Sempre que o indivíduo for fazer a aquisição de um ômega 3, ele tem que tomar cuidado com a boa concentração desses dois compostos que vão ter justamente os efeitos específicos. Ele, na nossa dieta tradicional, o ômega 3 costuma estar em déficit, justamente porque as suas fontes alimentares não estão muito presentes, ou quando estão presentes na nossa alimentação, não são de fontes confiáveis. Logo, a dieta mediterrânea, por exemplo, tem sempre um déficit de oferta de ômega 3. Então, ocorre sempre um desbalanço entre o ômega 9, ômega 6 e o ômega 3. E como cada um desses ácidos graxos tem a sua função específica anti-inflamatória ou pró-inflamatória, deve sempre existir um equilíbrio. É normalmente encontrado em peixes de águas profundas, não, águas frias e profundas, então é bem difícil de você encontrar na nossa região, por exemplo, um peixe que tem uma boa concentração de ômega 3, sem encontrar também com a forma com que aquele peixe ele é criado. Um peixe que é criado em cativeiro, que é normalmente de onde vem a maioria dos peixes que você compra no mercado, que você compra na peixaria. Então, por ele ser criado em cativeiro, ele tem uma nutrição diferente de rações, né, alimentares animais, que vai fazer com que aquele peixe ele não tenha uma produção natural de ômega 3 tão excelente, tão eficiente, para que a gente tenha um aporte bacana de ômega 3 na nossa dieta natural. Algumas oleaginosas também contêm ômega 3 na sua composição, porém em quantidades menores, e normalmente são essas duas fontes que você pode encontrar ômega 3. E por esse motivo, alcançar as necessidades diárias através da alimentação apenas se torna uma atividade muito difícil.
Uma nota importante é que alguns produtos de ômega 3 podem conter, por ser extraído do óleo de peixe, alguns alérgenos. Então, indivíduos que tenham possível alergia a frutos do mar devem tomar muito cuidado na hora de adquirir o ômega 3. De preferência, que ele procure um ômega 3 vegan, né, vegano, que seja extraído apenas de oleaginosas, para evitar aquela presença ali de possíveis alérgenos. Então, quais são as características e funções do ômega 3? Primeiro, ele participa da síntese de compostos reguladores no sangue. Ele participa da saúde, da hemodinâmica do nosso corpo. Ele participa de várias funções sanguíneas ali, então ele é bastante importante. O processo de coagulação, o ômega 3 tem uma participação importante. Acesso ao tecido adiposo, ele melhora o acesso daquela gordura que está ali dentro do tecido adiposo para ser utilizada. Então ele auxilia indiretamente, inclusive, no emagrecimento. Melhora do perfil lipídico, é observado em alguns estudos que a suplementação de ômega 3 auxilia no aumento de níveis de HDL, redução de LDL, colesterol total, triglicérides. Combate à resistência à insulina também, alguns estudos mais recentes indicam que ele tem esse efeito de combate à resistência insulínica, muito comum em indivíduos com síndrome metabólica, por exemplo. E por ser um excelente coadjuvante na melhora do perfil lipídico, ele vai também levar a uma melhora do controle da pressão arterial e coagulação sanguínea. As formas de uso, normalmente é a suplementação diária, uma dosagem diária, que gira de em torno de 3 a 4 gramas de ômega 3. Tudo vai depender da concentração de EPA e DHA que tiver naquele suplemento ali. O que é importante é que a gente deve alcançar uma média de 500 miligramas de EPA e de DHA. Outro suplemento importante para a saúde do atleta, a glutamina. A glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial. O que isso quer dizer? Dependendo da condição em que o indivíduo se encontre, pode ser necessária a suplementação ou não. Normalmente, indivíduos queimados, indivíduos estressados, que estão passando por qualquer momento de estresse, seja físico, psicológico, emocional, eles têm uma depressão maior de glutamina, então é necessária fazer a ingestão ou a suplementação deste aminoácido. Por isso a sua demanda é tão variável, porque vai depender de acordo com o estado atual daquele indivíduo ali. É o aminoácido mais abundante no nosso organismo, então ele é bastante encontrado, porém, como eu falei, a demanda dele é bem variável. Talvez por ele ser abundante, mesmo sendo abundante, seja necessária ser feita ainda assim a suplementação. Uma nota importante em relação à forma que a glutamina é vendida aqui no Brasil. A glutamina que tem comercialização permitida, que é permitida a venda aqui, é justamente a glutamina na forma livre, a L-glutamina, porque também existe a D-glutamina, que normalmente é utilizada na clínica, não é utilizada na venda para a utilização em atletas, com esportistas. Suas principais características: suporte do sistema imunológico, bastante importante. Existem alguns estudos hoje em dia que demonstram que ele tem um papel importante na melhora da ação das respostas imunológicas. Aumento da síntese de glicogênio, tanto hepático quanto muscular, ele participa diretamente na ressíntese desse glicogênio aí, então indiretamente ele também vai ajudar a performance. Aumento do anabolismo, por ser um aminoácido tão abundante e necessário, indiretamente, por ele também ter alguns efeitos anticatabólicos, ele vai levar um aumento do anabolismo muscular. E ele também é utilizado como substrato energético das nossas células digestivas, né? Os nossos enterócitos, eles utilizam glutamina como fonte de energia. Então ele é bastante importante para o sistema imunológico, justamente porque ele alimenta a nossa primeira barreira de defesa, que são os enterócitos. Formas de uso, também suplementação diária de 5 a 20 gramas de L-glutamina ao dia. Agora, quando a gente vai falar de osso, a gente vai falar sobre prevenção de lesões. Nós falamos sobre os condroprotetores. O nome é meio estranho, meio diferente, porém são suplementos voltados para a proteção das cartilagens e dos ossos. Quais são os seus principais compostos? A glucosamina e a condroitina. Elas são compostos presentes naturalmente na matriz cartilaginosa e ela trata justamente prevenir e também tratar doenças já existentes ou então lesões temporárias naquela articulação ali. Então, se você é um indivíduo que não tem nenhuma lesão e quiser prevenir, você pode fazer uso de condroprotetores. E se você já tivesse lesionado, você também pode fazer uso dos condroprotetores para acelerar o processo de recuperação. Eles são utilizados principalmente no esporte de força e de impacto, né? Justamente porque é aqueles esportes em que você vai ter um desgaste articular muito maior do que esportes um pouco mais leves. Suas principais características e
funções. Prevenir, como eu já falei, ele previne o desenvolvimento de lesões estruturais. Como eles fazem parte da matriz cartilaginosa ali, ele começa a fortalecer ela antes que o desgaste leve a uma possível lesão. Ele vai reduzir a progressão de algumas doenças, né, articulares. Então, assim, doenças, até indivíduos que não são atletas, indivíduos que têm osteoporose, por exemplo, alguma doença articular, alguma doença óssea, ele pode prevenir a progressão dessas doenças. Tem uma ação anti-inflamatória, principalmente porque eles contêm alguns compostos adicionais do condroprotetores, são o MSM, por exemplo, é um composto natural anti-inflamatório. Eles inibem também as enzimas que degradam ali aquela cartilagem. Ele inibe a ação dessas enzimas, prevenindo aquela cartilagem ali de futura degradação. E ele também, lógico, sintetiza os compostos da cartilagem. Eles aumentam a síntese de compostos que vão formar ali aquela cartilagem. Forma de uso também, suplementação diária, normalmente antes de dormir, que é o momento em que nós temos a reparação dos tecidos. Então, por isso a gente utiliza antes de dormir. E uma concentração tradicional de 1.500 mg de glucosamina para 1.200 mg de condroitina. Importante que o efeito é percebido em poucas semanas e dura por vários meses após o uso. Então é um suplemento muito interessante, tem um efeito muito bacana, tem um efeito rápido e também leva muito tempo funcionando, digamos assim, após o término do uso. Nós temos também a suplementação de pré-bióticos e probióticos. Né? O que são isso? São a cultura de micro-organismos vivos. Nós temos a nossa flora intestinal, que é composta de várias bactérias, e o equilíbrio entre elas deve ser mantido. Em alguns casos, devido à alimentação, devido ao estresse, devido ao uso de medicamentos, aquele equilíbrio daquela população de diferentes bactérias acaba entrando em desequilíbrio e isso vai atuar diretamente contra o nosso processo digestivo, nosso processo de assimilação de diversos nutrientes. Então, é uma suplementação que visa manter o equilíbrio da população de bactérias do nosso estômago, da nossa flora intestinal, e melhora, consequentemente, a digestão e a absorção de nutrientes ali, porque uma flora saudável e equilibrada vai permitir que os nutrientes entrem com uma forma eficiente e que os nutrientes certos passem para a corrente sanguínea. E justamente por ele ter esse efeito, ele vai levar um menor risco para doenças crônicas, pois justamente quando você tem uma melhora da digestão e da absorção, você pode evitar possíveis processos alérgicos e demais outras doenças que possam surgir. Então, quais são os probióticos, se vem do nome para a vida, né? Probióticos. E eles são justamente os micro-organismos vivos, aquelas bactérias lá vivas prontas. Então você pode fazer o consumo daquele tipo de população específica de micro-organismos para fazer um balanço da microbiota intestinal. Os principais tipos, só para vocês saberem, né? Temos os lactobacilos, tem a Saccharomyces, tem os Bifidobacterium, Enterococcus, Streptococcus, os bacilos. Então são diversos tipos, os suplementos normalmente contêm algumas dessas cepas e você utiliza elas diariamente para equilibrar a sua microbiota. E os prebióticos são justamente os alimentos dessas bactérias. Não são compostos de substâncias fermentáveis que vão estar ali justamente para alimentar, para nutrir aquela população ali de bactérias, para que ela se desenvolva de uma forma boa, equilibrada, né, justamente o que você quer para equilibrar a microbiota. Normalmente é composta de carboidratos, porém são carboidratos que não são hidrolisáveis, não são absorvidos, então não é que nem o açúcar, a sacarose. São outros tipos de carboidratos que são apenas fermentados e não são absorvidos. Ele justamente é voltado, como eu falei, para a nutrição bacteriana. Prebiótico nada mais é do que comida para bactéria, né, de uma forma bem simples, que vai estar nutrindo ali sua flora, mantendo justamente o equilíbrio. Então, quais são os principais prebióticos? Nós temos as ligninas, nós temos a inulina, nós temos o fós e nós temos a pectina. Quais são as formas de uso tanto dos probióticos quanto dos prebióticos? Ingestão diária de um mix, normalmente em pó, um sachêzinho com várias cepas de bactérias específicas. E o prebiótico, a mesma coisa, ingestão diária via suplementação ou alimentação daqueles alimentos ali, aqueles carboidratos não hidrolisáveis e não digeríveis ali presentes. Então, a única indicação em relação a os prebióticos, que eu gosto de tomar cuidado, é em relação ao horário, né, de ser utilizado, porque alguns prebióticos podem levar a gases, então normalmente se utiliza antes do horário de dormir. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.